Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu estou passando onde eu quero falar aqui de dois tipos de fé. Quero te mostrar aqui na Escritura, no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Qual é os dois tipos de fé? A primeira é aquela que você pratica, aquela que você obedece. A pessoa que obedece, ele é um praticante da fé, é a pessoa que é perseverante, é a pessoa que nunca desiste. Repito, a pessoa que obedece é um praticante da fé, nunca desiste, é daquilo que acredita, independente do momento ou da circunstância. O que pratica a fé, Deus por sua vez vai acrescentando, nada derruba. Mas existe uma segunda fé, é a fé que opera milagre. A pessoa que é atraída pela fé que opera o milagre, ela recebe o dela e some. No primeiro temporal ela não suporta. No primeiro temporal o vento derruba, porque a pessoa não tem raiz, não tem estrutura. Repita, a primeira é aquela que a pessoa obedece e pratica. A pessoa que é obediente e praticante da fé significa ser perseverante. Deus, por sua vez, vai acrescentando na vida daquele alguém, tornando aquele alguém mais forte, porque é um praticante da fé. Deus acrescentando mais e mais. Nada derruba. Agora a segunda fé, como mencionei, é a fé que opera milagre. A pessoa vê aquilo, acha muitas das vezes, é atraente, chama atenção, como de fato chama, a pessoa vai por conta do milagre que viu. E até recebe, mas a pessoa some. Não tem raiz, não tem estrutura. No primeiro vendaval, no primeiro temporal, a pessoa não suporta. Ela cai, fica deprimida, depressiva. A pessoa ela não tem força para lutar contra os problemas. E aí eu inicio lhe perguntando, qual dessas duas fés você está vivendo? A que opera milagre ou você é um praticante da fé? Aquela que torna alguém inabalável, a qual nada derruba alguém, que é o praticante da mesma. Como eu disse, Gálatas 3,6 diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3,6. Veja que Abraão era um praticante da fé. Abraão está em casa e alguém sopra no seu ouvido. Abraão deixa tudo para trás, inclusive pai, mãe, tudo, para viver essa fé, que de futuro lá na frente ele seria honrado pela mesma. Mas para ele ser honrado lá na frente, ele deixou tudo para trás. Alguém soprou no seu ouvido, falou algo com ele, e agora Abraão está enfrentando todo mundo para seguir essa fé que está falando com ele, que está lhe chamando para viver. Parece até uma aventura. O que alguém está soprando no ouvido de Abraão parece até uma grande loucura, mas é alguém que está chamando Abraão para viver essa fé que de futuro lhe honraria pela justiça lá na frente. Lhe seria atribuído com justiça, porque Abraão obedeceu e seguiu aquela fé que falava com ele. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Veja que ele acreditou. Ele deixou tudo para trás, ou seja, se tornou um praticante da fé. Ele creu, quer dizer que ele tornou-se um praticante por ele crer. O fato dele crer, Deus o retribuiu com justiça lá na frente, porque Deus é justo. Porque ninguém que deixa tudo para seguir a Deus tem a perder. Pelo contrário, quem deixa tudo para seguir a Deus, lá na frente é muito bem recompensado. Abraão fez isso, tornou-se um praticante da fé. Então, qual é a primeira fé? Aquela que alguém pratica. Alguém que obedece a um praticante da fé. Conforme você vai praticando, que é obedecer, significa estar enraizado em Cristo. Deus acrescentando, vai fazendo aquele alguém cada vez mais forte. Quanto mais forte alguém tiver, mais preparado vai estar para enfrentá-lo todas e qualquer circunstância, ser um praticante da fé, como foi o caso de Abraão. Mas como falei, tem a fé que opera milagre, a qual não fortalece a pessoa atrás, chama a atenção, mas não fortalece, porque a pessoa recebe o milagre dela e some. No primeiro vendaval desmorona, a pessoa não tem raiz, não tem fundamento, a pessoa não tem estrutura, não tem suporte espiritual para suportar determinadas coisas, desmorona adiante dos temporais da vida. Abraão era um praticante. Quem você? Você é um praticante ou não praticante da fé? O não praticante desmorona diante de qualquer coisa, mas o que é praticante permanece inabalável também, independente de qualquer coisa. Eu não sei quem você é.
mas você deve saber quem é você, como Deus também sabe. Versículo 9 diz assim: de modo que os da fé, ou seja, aquele que crê, de fato, que deixa tudo, né? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Ou seja, aquele que não obedece, que é ser um praticante da fé, que deixa se levar, que é atraído só pelo milagre e depois some da igreja, está se amaldiçoando a si mesmo, porque quis a bênção e deixou o abençoador de lado. Quem são aqueles que só querem a bênção? Aqueles que vai na igreja só por causa do milagre, que é atraído pelo milagre. A pessoa que deixa o milagre chamar a atenção dela. A pessoa que deixa o milagre lhe atrair. Essa é a pessoa não praticante da fé. Por quê? Ela foi atraída pelo milagre. É a fé que opera milagre. A pessoa recebe o dela e some. Está se amaldiçoando a si mesmo, porque está virando as costas para o abençoador. Só quis a bênção, mas está deixando de lado, rejeitando o abençoador, o não praticante da fé. Mas o praticante é aquele que obedece, que segue, que é perseverante. Tornou-se um praticante. Abraão seguiu, tornando-se um praticante. Cada vez mais forte, enfrentou luta, mas também se tornou alguém vitorioso na vida. Veja que o praticante é abençoado, aquele que pratica a fé. Mas o não praticante, que deixa ser atraído apenas pela fé, que opera milagre, esse está se amaldiçoando a si mesmo, porque não foi perseverante, não seguiu o abençoador, só quis a bênção. E aí eu pergunto a muitas pessoas que estão me ouvindo: será que você está se abençoando ou se amaldiçoando a si mesmo? Acreditem, tem poucas pessoas me ouvindo que estão se abençoando a si próprio, mas a maioria que está me ouvindo está se amaldiçoando a si mesmo e não sabe. Porque há dois tipos de fé, como acabei de te mostrar aqui. A fé que opera milagre, as quais leva muitas pessoas a deixar o abençoador de lado, só querer a bênção. Esses estão se amaldiçoando a si mesmo, como diz no final do versículo 10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar o que é praticar. É você obedecer. Se você obedece, segue o abençoador, obedecendo significa tornar-se um praticante da fé. Se você deixa tudo para seguir o abençoador, se você deixa tudo para seguir a Cristo, significa ser um praticante da fé. Está se abençoando a si mesmo. Mas a pessoa que só quer a bênção, que deixa ser atraído pela fé que opera milagre, só quer a bênção, deixa o abençoador de lado, significa que está sendo maldição para si mesmo. E aí eu finalizo questionando a muitos que estão me ouvindo: o que você está sendo para si mesmo, bênção ou maldição? Qual fé você está vivendo? Você está sendo um praticante da fé ou um não praticante da fé? É só você observar atentamente os preceitos de Deus e você vai descobrir quem você está sendo. Pai, eu oro por esta pessoa que me ouve, Senhor. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa convencê-lo. Convencê-lo a cada um a ser um praticante da fé. Para que seja uma bênção para si mesmo, como também para os outros de igual modo. Visita cada um que me ouve agora em casa, no trabalho, na rua, no hospital, na clínica, no presídio, em algum lugar. E que Teu Espírito possa invadir o coração, a alma desta pessoa, tornando-se um praticante da Tua palavra. Para que assim ele possa abençoá-la a si mesmo e não ser problema, maldição para si. Como disse a Tua palavra, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele recebeu de acordo com a crença que tinha no Senhor. E que o Senhor possa retribuir ou atribuir essa pessoa de acordo com a fé de cada um. Porque foi assim com Abraão, é assim comigo, e é assim para com todos aqueles que me ouvem. Que o Senhor possa convencer, meu Deus, a eles a depositar fé na Tua palavra. Porque aquele que deposita fé na Tua palavra é abençoado. Aquele que crê na Tua palavra, aquele que deposita fé na Tua palavra, recebe em dobro, como sinal de justiça do Senhor, por crer em Ti. Então que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro a esta mulher, a este homem, e que a fé dele esteja totalmente no Senhor, na Tua santa palavra, para que assim também, por meio da Tua palavra, o Senhor possa retribuir a cada um, de acordo com a fé, de acordo com a crença de cada um no Senhor. Que o Senhor possa atribuir com saúde, atribuir com prosperidade, com portas abertas, com libertação, com a cura, mas acima de tudo, que o Senhor possa atribuir com justiça a cada um, atribuir com a salvação, porque é isso que a Tua palavra nos propõe, a salvação eterna,
para que possamos reinar e ser eterno com o Senhor. Assim eu oro e te peço, e assim te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu ficando por aqui, mas eu ouvi a palavra que você se pergunte se você está sendo bênção para si mesmo ou maldição. E qual fé você está vivendo. Se você está sendo um praticante da fé ou um não praticante. Ouça a mensagem e você vai descobrir o que você está sendo, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.